Olá, meus queridos irmãos, salve Cristo Rei, sua mãe, Maria Santíssima. Que Deus, nosso Pai, esteja conosco mais uma vez para mais uma catequese simples, para que nós possamos abrir o nosso coração para a verdade de Deus, né? Deus, nosso Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, né? Aquele que nos abençoa e que nos dá tudo e que tudo dependemos dele, né? E hoje eu quero falar sobre a superstição, né? E sobre essa cultura que tem se instalado por aí do ocultismo, né? As pessoas cada vez mais têm se entrelaçado com essas coisas do mal, né? Com essas coisas de Satanás e achando que está tudo bem, né? Ou seja, a gente está mexendo com fogo e não está percebendo que está se queimando, né? Quanto mais a gente chega perto do fogo, mais se queimando a gente vai, né? Então, por isso, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? É aquilo que o Catecismo da Igreja Católica, e hoje eu vou trazer 2 parágrafos aqui para falar sobre isso, né? Sobre a questão do ocultismo e das práticas de superstição, né? Está nos Catecismos, nos números 2111 e no número 2138 do Catecismo da Igreja Católica, né? Formulado pelo Papa São João Paulo II em 1992. É o Catecismo da Igreja, né? Então vamos aqui ler, né? O Catecismo diz para nós no número 2111 e depois vamos para o 2138. Diz assim: a superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos a importância de alguma maneira mágica a certas práticas, em si mesmo legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que exigem, é cair na superstição, né? E isso acontece muito, as pessoas usam até coisas, né, da igreja, como água benta, como o terço, né? Quantas pessoas que usam o terço, né, simplesmente como uma superstição, mas não sabe o sentido verdadeiro do terço, que é a oração, a meditação dos mistérios da nossa salvação, que é o Santo Terço. Quantas pessoas está aí que colocam um terço no pescoço como se fosse um amuleto, né? Mas não tem um sentimento de oração, né? Um sentimento das coisas de Deus, né? Pega a água benta ali, não tem aquele sentimento, aquelas disposições interiores de fé realmente, né? Que Deus, né, nos dá através dos sacramentais. É simplesmente uma coisa mágica, né? A magia, essas coisas assim que são totalmente supersticiosas, né? Nós podemos pegar até as coisas da igreja e transformar em superstição, né? E aqui também vai seguir, né? A superstição é um desvio do culto que rendemos ao verdadeiro Deus. Ela mostra particularmente na idolatria, assim como nas diferentes formas de adivinhação e de magia. Ou seja, a superstição é idolatria, né? Porque você tira de Deus a providência. É Deus que provém todas as coisas, né? É dele que depende o nosso futuro. Por isso que eu falei no início, é dele que dependemos todas as coisas, é de Deus, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de nada mais, né? E as pessoas ficam procurando coisas. Ah, eu vou consultar o meu horóscopo para ver o que vai ser meu dia, né? Minha gente, isso é superstição, isso é pecado grave, né? Se você fica atrás de horóscopo, você deve se confessar, porque é um pecado grave. Não é horóscopo que conduz a nossa vida, né? Essas coisas de magia, essas coisas é um encontro ao mal, ao pecado, né? Então, a nossa vida está nas mãos de Deus e dele depende o nosso futuro, né? Fugir dessas práticas de adivinhação. Ah, eu quero saber como é que está meu futuro. Lê aqui a minha mão, faça isso, faça aquilo. Eu vou num pai de santo, numa mãe de santo, num tarô, vou carta, jogar carta, búzios, essas coisas. Meu Deus, eu vou procurar namoro nessas coisas. Eu vou procurar casamento, vida financeira. É isso que o diabo mesmo quer, é isso que ele ofereceu para Cristo. Eu te dou todos os reinos da terra, todas as riquezas, se você se prostrar a mim. E as pessoas que fazem isso estão adorando a ele, né? Está adorando ao diabo. Então a gente tem que fugir dessas superstições, dessas práticas do ocultismo, né? Se você quer procurar a bênção, você tem o sacerdote, procura o sacerdote, que ele abençoe a sua casa, que ele vá na sua casa, abençoar a sua casa, abençoar o seu comércio, a sua vida, né? Para que Deus possa te abençoar.
Não vá procurar essas coisas de mãe de santo, de pai de santo, né? Essas coisas aí supersticiosas no candomblé, no espiritismo, essas práticas, né, pagãs, essas práticas anticristãs, essas práticas que negam a religião cristã. O espiritismo nega a ressurreição de Cristo, por exemplo. Então por que você vai lá, né? Eles acreditam na reencarnação, que você vai se reencarnando até se tornar um espírito evoluído, etc e tal. Isso é falso, né? Nós morremos uma vez e somos julgados por Deus pelos nossos atos que fizemos neste corpo, seja eles bons ou ruins. Então, tem que fugir disso. Nas televisões, hoje, nos programas, nas séries, nos filmes, se tem essa propaganda de ser bruxa é uma coisa boa, né? Mas a bruxaria, ela é pecado, ela é magia, é superstição. Existem também os charlatões diante disso, mas também existem essas práticas demoníacas mesmo, né? De magia, de coisas ruins. Então, minha gente, se afaste disso e busque as coisas. Busque os sacramentais da igreja com as disposições verdadeiras da fé católica. Busque os sacramentos. Busque as bênçãos dos sacerdotes que estão aí. Padre, me abençoa para que eu possa ser curado, para que eu possa ser abençoado, né? Nós rezamos o texto com a disposição da fé, né? Agradecendo a Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos. Nós temos os anjos, os santos, né? Que intercedem por nós. Nós temos todas as coisas dentro da Igreja Católica para que procure essas coisas por aí, né? Nessas falsas seitas, nessas doutrinas esotéricas, né? Nessas coisas que não são de Deus. Então, meus queridos irmãos, é isso que tenho para dizer para vocês. Afaste disso e busque a Deus. É dele que todos somos, né? É dele que somos, né? E com ele nós podemos tudo, porque para Deus nada é impossível. Se ele quer nos dar a graça, ele vai nos dar, tá bom? Então nos afastemos dessas coisas, dessas superstições de horóscopo, de búzios, de tarô, de espiritismo, do candomblé, dessas coisas, de magia branca, magia negra, ó, que coisa do demônio. E vamos buscar a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está na sua igreja, nos sacramentais, nos sacramentos, e todas as sortes de bênçãos e graças que vêm a nós por ele. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.